Muito bem, retomando a correção da questão 23, vamos agora para a segunda assertiva. A União pode autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre questões específicas das matérias de sua competência legislativa privativa, como, por exemplo, desapropriação, sistema monetário e de medidas, direito penal e direito civil. Perfeito, essa questão envolve, não é, o conhecimento do candidato acerca do artigo 22, onde se apresenta ali a competência privativa legislativa da União. Quando a competência é privativa, ela é, em tese, total ou parcialmente, delegável, quer dizer, a União pode delegar as competências ali. O parágrafo único do artigo 22 não faz distinção. Diz que todo o conteúdo do artigo 22, todas as matérias de competência privativa da União para legislar, são delegáveis. Existem outros exemplos na Constituição, onde apenas parte da competência é delegável. Por exemplo, se você pega o artigo 84 da Constituição, que traz lá as atribuições, as competências privativas do presidente da República, você vai ver que o artigo 84 também possui um parágrafo único, só que ali o artigo 84 estabelece que em apenas 3 incisos, e assim mesmo no inciso 25, apenas a primeira parte, ou seja, apenas o provimento de cargos públicos, a extinção não, são delegáveis. Então, como o parágrafo único do 84 usa uma técnica diferente do parágrafo único do 22, o que você vai interpretar em relação às demais competências do presidente da República no artigo 84? Que elas automaticamente se tornam exclusivas. Ou seja, as competências que não estão enumeradas no parágrafo único do 84 como delegáveis, elas, por exclusão, se tornam automaticamente indelegáveis e, portanto, só o presidente da República poderá exercer tais competências. Então, é uma comparação que permite a você perceber que, às vezes, a competência privativa, ela integralmente é delegável. Você tem que sempre procurar um parágrafo único do artigo para você entender isso. Ou às vezes não, como no caso do 84, apenas parcialmente delegável. As demais competências do artigo 84 são automaticamente indelegáveis. Inclusive, o artigo 25, segunda parte, a extinção de cargos públicos na forma da lei só pode ser feita pelo presidente da República e por mais ninguém. Então, isso é legal para você começar a perceber que existe uma espécie de um processo randômico, né? Existe uma lógica que diferencia a competência exclusiva, aquela que é indelegável, como, por exemplo, o artigo 21, e a competência privativa, aquela que é total ou parcialmente delegável, como, por exemplo, o artigo 22, o artigo 84. Muito bem, mas também é interessante que você, ao estudar esse tema, as competências da União, sejam as competências da União isoladamente ou em conjunto com demais entidades federativas, você tenha em mãos uma ideia básica. Qual é a ideia? A ideia é que você concentre suas baterias no artigo 21. Porque tudo aquilo que está no 21 se repete no 22. Quer dizer, aquelas matérias sobre as quais só a União pode administrar, no artigo 21, ela privativamente vai legislar no artigo 22. Então, à medida em que eu vou estudando o artigo 21, eu vou assimilando boa parte do conteúdo do artigo 84, que são as competências do chefe do Executivo da União, praticamente todo o artigo 22. A exceção do inciso 1 do 22, que eu tenho lá 10 direitos elencados, sobre os quais a União privativamente pode legislar. Mas para saber esses 10 direitos, por exclusão, basta que eu conheça os 5 direitos do 24.1, aqueles 5 de competência concorrente. Então, quando a assertiva coloca aqui direito penal e direito civil, isso já é uma indicação de que a opção está correta, porque se eu sei que direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico são os 5 direitos do artigo 24.1, por exclusão, eu imagino, direito civil e penal estão na competência privativa da União do 22.1. E o inciso 1 do 22 é o único conteúdo do 22 que não está no 21. Então eu sei tudo que está no 22,
menos o inciso 1. Mas eu acabo sabendo o inciso 1 porque eu conheço o inciso 1 do 24. E por exclusão eu sei que direito civil e direito penal não constituem nenhum desses 5 direitos, tributário, financeiro, econômico, penitenciário e urbanístico. Consequentemente, eu já tenho uma pista, mesmo que eu não lembre se desapropriação é ou não de competência privativa da União, mesmo que eu não lembre que desapropriação está no 21 e está no 22, mas eu sei que direito penal e direito civil estão no 22. Isso já me deixa mais tranquilo, usando esse macetezinho simples de exclusão, não preciso decorar os 10 direitos do 22.1, eu decoro os 5 do 24.1, vai ficar mais tranquilo para, pelo menos, não é recomendável chutar aqui, mas pelo menos dar um chute consciente, com grande probabilidade de acerto. E aí, acertaria a questão, porque essa segunda assertiva está correta, ok? Então, terceira assertiva agora. A criação de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, isso está correto, né? A questão aqui é literal, ela está repetindo literalmente o parágrafo 4º do artigo 18, com a nova redação dada pela emenda número 15 de 1996. Então, opção terceira assertiva, também correta. Quarta assertiva. É assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos de administração direta, indireta e fundacional da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Essa assertiva está errada, porque ela cria possibilidades indenizatórias a título de royalties que não estão previstas no artigo 20, parágrafo 1º. Então, só a comparação da redação do artigo 20, parágrafo 1º, com a assertiva, você vai chegar à conclusão de que ela está errada. Você repare que as questões sobre repartição de competências, mesmo quando são estilo CESP, UNB, como essa que a gente está fazendo, são questões que ainda têm um grande conteúdo mnemônico, ou seja, aferem do candidato se ele memorizou corretamente aqueles dispositivos. Esse ponto do direito constitucional, organização federal, além de outros pontos, como, por exemplo, ordem social, que envolve previdência social, seguridade social, são pontos que ainda têm questões muito literais, ou seja, que repetem a literalidade do texto constitucional ou repetem a literalidade de forma errada. E aí o candidato tem que se valer da memória e só da memória. Não adianta muito aqui conhecimento jurisprudencial doutrinário para acertar a questão. Muita gente boa acabou marcando essa aqui como correta, chutou e chutou mal, mas está errado, é só ver o artigo 20, parágrafo 1º. Quinta assertiva. Em estado de legalidade extraordinária, a União é investida de competência para intervir nos estados e no Distrito Federal. Porém, em relação aos municípios, só será admitida a intervenção federal se esses estiverem localizados em territórios federais. Corretíssimo, Basta você sopesar o caput do artigo 34 com o caput do artigo 35 para chegar à conclusão de que a opção está correta. Então, nessa questão, nós tivemos a primeira assertiva errada, a segunda, a terceira corretas, a quarta errada e a quinta correta. Vamos à questão 24. Julguem os itens abaixo acerca de direitos e garantias fundamentais outorgados pelo texto constitucional. É uma questão sobre o título 2 agora. Primeira assertiva. Ressalvadas as situações de flagrante delito, prestar socorro ou desastre, nenhuma autoridade policial pode penetrar na casa de um indivíduo sem que este consinta. Além disso, somente por ordem judicial é possível, durante a noite, adentrar a residência de alguém com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão pessoal ou domiciliar. Ressalvadas as situações de flagrante delito, prestar socorro ou desastre, nenhuma autoridade policial pode penetrar na casa de um indivíduo sem que este consinta. Aqui a gente já tem uma possibilidade de erro, porque tem a possibilidade da ordem judicial também. Mas aí continua, além disso, somente por ordem judicial é possível, durante a noite, adentrar a residência de alguém com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão pessoal ou domiciliar. Como ele completou, além disso, então a assertiva é correta. Então nós temos uma
uma hipótese que retrata, né, fidedignamente as 4 situações que excluem a inviolabilidade da casa prevista no inciso 11. Segundo assertivo, o adicional noturno, o seguro-desemprego e as férias anuais remuneradas são alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores rurais. Não só aos trabalhadores rurais, mas aos trabalhadores urbanos também. É bom que se frise que o artigo 7º, em nenhum dos seus incisos, cria distinção de tratamento entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. A lei pode estabelecer o adicional noturno diferente, o valor do adicional noturno diferente para um 20%, para o rural 25%, mas a Constituição em mesma, ela não cria distinção nenhuma. Então ele só colocou aqui do trabalhadores rurais para tentar te confundir, mas é irrisória essa ressalva. Todos os direitos trabalhistas, constitucionais, elencados no artigo 7º para o trabalhador urbano, também estão ali para o trabalhador rural. Não há nenhum inciso que crie qualquer distinção de tratamento. Terceira, então essa segunda assertiva está correta. Terceira assertiva. Na sistemática constitucional atual não é possível um brasileiro nato passar diretamente à condição de Heimatlos. Heimatlos é a expressão em alemão para apátrida, né? Significa o apátrida. Ele só colocou isso aqui para confundir você também. E realmente não é possível. Se você analisa com cuidado as hipóteses de perda de nacionalidade previstas no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, você vai perceber, né, claramente que a primeira hipótese, o inciso 1, são 2 hipóteses de perda. A primeira hipótese atinge apenas o brasileiro naturalizado. Só o naturalizado pode ter cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, a primeira hipótese atinge apenas o naturalizado. A segunda hipótese, que significa que você perde nacionalidade se adquirir outra, ela atinge tanto o nato quanto o naturalizado. Ora, então se o nato só perde nacionalidade brasileira se adquirir outra, ele não tem como passar da condição de brasileiro nato, pelo menos diretamente, para a condição de Heimatlos, para a condição de apátrida. Essa possibilidade, ela não existe. Então, o que torna a assertiva correta. Ah, professor, mas se ele perder a outra, aí você já está elucubrando, a questão não trata disso. A assertiva é muito clara, né? Na sistemática constitucional atual, não é possível um brasileiro nato passar diretamente à condição de Heimatlos. E não é possível. Não é possível. Essa possibilidade, efetivamente, ela não existe. O sujeito não pode passar dessa condição de brasileiro nato para a pátria. Inclusive, né, aproveitando o ensejo, se você continua lendo o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12, ainda tem lá a vírgula, salvo nos casos. Então, há casos em que você vai adquirir outra nacionalidade, ali previstos na linha A, na linha B, em que você vai adquirir outra nacionalidade e você vai continuar brasileiro, nato naturalizado. Esses são casos ali explícitos, né, onde se admite explicitamente o conflito positivo, a chamada polipatrídia. O sujeito fica polipátrida, né? O inciso 1, se algum país do mundo descobrir que você é nato, reconhecer que você é nato, nacional nato desse país, você vai continuar brasileiro. E no inciso 2, 2 hipóteses, ou como condição de permanência, por imposição de norma estrangeira naquele país, ou né, para exercício de algum direito civil. Então você tem situações ali em que você adquire outra nacionalidade, além da brasileira, e continua brasileiro. Agora, o brasileiro nato, por essas razões que eu acabei de elencar, não passa da condição de brasileiro nato diretamente para a condição de apátrida, correto? Então essa assertiva está também correta. Próxima assertiva. As hipóteses de cassação de direitos políticos estão previstas em inúmeros clausos na Constituição. A gente vai considerar essa assertiva correta, né, porque ele está falando de cassação como gênero. Cassação admite 2 espécies, perda e suspensão. Cassação temporária, suspensão. Cassação definitiva, perda. E realmente o artigo 15 apresenta os direitos políticos negativos ali, relacionados naquelas 5 hipóteses, naqueles 5 incisos, inúmeros clausos. São as únicas hipóteses de cassação genérica, ou seja, perda ou suspensão de direitos políticos. Lembrando que o princípio que vigora ali é o princípio da não cassação dos direitos políticos. E a última hipótese. Os analfabetos votam facultativamente e não podem concorrer a cargos eletivos do Poder Executivo.
reservando o texto constitucional apenas a oportunidade de pleitear em cargos eletivos do Poder Legislativo. Negativo, você sabe que não. Os analfabetos, eles são facultamente eleitores, quer dizer, eles podem se alistar, são alistáveis, facultativamente alistáveis, eles podem se alistar se quiserem, agora eles são inelegíveis. E a inelegibilidade não distingue o cargo a que pleiteia o eleitor, o candidato. A inelegibilidade, ela atinge todos os cargos. Então, nesse caso, eles não podem se candidatar a nenhum cargo eletivo, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, como a gente pode perceber no artigo 14, parágrafo 2º. Então, a terceira assertiva está errada. Então, nós temos a primeira assertiva, a quinta assertiva está errada. Então, nós temos a primeira assertiva certa, a segunda, a terceira e a quarta certas, e a última assertiva errada na questão 24. A gente volta na próxima aula com a questão 25. Até lá.